Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje eu quero falar sobre atividades domésticas quando você tem bebê pequeno. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque é o que está acontecendo comigo no momento, né, gente? Eu tenho um bebezinho de 9 meses. Tem gente que faz uma que fala. No meu caso é lava a louça e fala. E assim, eu tô tendo dificuldade para dar conta da casa. Porque meu filho, quando tá no cercadinho, chora muito, né? Vocês estão vendo, ó, chorando muito para eu poder lavar os pratos, para eu poder fazer as coisas. Ele não chora normal, não. Ele chora de se agoniar, que parece que eu tô maltratando. Se os vizinhos escutam isso, vai pensar que eu tô maltratando meu filho, né? Sendo que não. Aí, o que acontece? Eu já tive discussão com meu parceiro por conta disso. Porque ele achava que era preguiça minha, desleixo meu, não estar fazendo as coisas dentro de casa. Sendo que, na verdade, é porque meu filho chora muito. Chora demais. E os especialistas dizem, não é bom chorar. Não é bom deixar ele chorar muito, porque o bebê precisa de segurança, desenvolver um bom emocional e tudo mais. Só que não tem o que fazer, gente, porque ninguém vai lavar os pratos pra mim, né? Seria fácil eu não deixar meu filho chorar se eu tivesse, de fato, uma babá, uma pessoa, uma rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio. Minha rede de apoio é Deus, entendeu? É eu e Deus só. Porque meu marido trabalha o dia todo, minha mãe trabalha, a avó paterna não quer cuidar, assim, não quer vir fazer as coisas, sempre dá uma desculpa, que eu tenho isso, aquilo para fazer, não trabalha, mas não quer me dar um apoio e eu não sou de estar mendigando apoio. O dia que eu precisar e tal, eu peço. Mas se eu vejo que a pessoa não quer, a pessoa não toma iniciativa para cuidar, eu que não vou ficar implorando a atenção, dar atenção pro meu filho, entendeu? Quem quiser dar atenção pro meu filho, vem. Quem quiser visitar, vem. Se ela quisesse visitar, já teria vindo aqui, se eu precisar estar mandando mensagem correndo atrás. E já teria se oferecido para ajudar, ficar aqui no final de semana para eu dar uma geral, uma faxina, enfim. Mas é como aquele ditado que dizem, filho é da mãe. Então, se você pretende ter um filho, saiba. Você pode ter um marido excelente, mas filho é da mãe. Por quê? Porque o filho ele só quer saber da mãe. Se o filho tá doente, ele quer a mãe. Se acontece qualquer coisa, o pessoal chama a mãe, tá? E ninguém cobra o pai como cobra da mãe. Então, uma dica que eu dou pra vocês, tenham um filho quando vocês estiverem estabilizados financeiramente. Porque se você não tiver rede de apoio, você pelo menos pode pagar uma pessoa para lhe ajudar a dar uma geral na casa, né? Ou então alguém ficar com seu filho para você dar uma geral, entendeu? É bem mais difícil fazer as coisas em casa quando você não tem rede de apoio. É o meu caso. Desde que meu filho nasceu, a única rede de apoio é eu e Deus. Só tive a rede de apoio um mês com minha mãe, quando ele era recém-nascido. E depois de um mês, assim que ele completou um mês, no outro dia eu vim pro apartamento com ele, só foi eu e ele sozinho. Só Deus sabe o medo que eu tive de estar com meu filho sozinho por um mês dentro de casa, porque eu tinha muito medo dele se engasgar, de acontecer as coisas e estar só eu dentro de casa. Eu ficava pensando, meu Deus, se acontecer uma emergência. Mas esse medo passou. Eu venci, né? E continuo vencendo todos os dias algumas lutas da maternidade. Então, gente, façam isso, vocês vão evitar muita briga de casal, tá? Infelizmente, nunca falaram pro meu noivo a realidade da vida de uma mulher depois que ela tem filho. Como é que fica o casamento, o relacionamento. Essa função, acho que é a mãe que tem que conversar com o filho. Eu tenho um menino e eu vou conversar com meu filho sobre isso. Quando a mulher dele estiver grávida, eu vou dizer, filho, ó, a dinâmica de casal de vocês vai mudar, ela vai mudar também, mas faz parte. Tenha paciência com sua mulher, tenha maturidade, entenda as mudanças hormonais, vou ter essa conversa, né? Só que como a gente sabe que a sociedade é uma mulher ou de outra mulher, é difícil uma mãe de menino ter essa consciência e conversar. Porque geralmente as sogras têm rivalidade com a nora, né? E defende sempre o filho, né? O filho é sempre o alecrim dourado que não erra, e a errada é sempre a nora, né? Então, muitas mães de menino não ensinam. E aí, quem paga o preço é a mulher, a esposa, que lida com a incompreensão do marido. Aí, às vezes, o marido vai perceber o que errou, o que fez depois de muito, muito tempo, né? Às vezes, quando já está com risco de perder a família. Por isso que muita mulher se separa até o primeiro ano da vida do filho. Separa. Por quê? Por incompreensão do homem. Incompreensão do marido, que não entende as lutas diárias que uma mãe com um bebezinho pequeno em casa enfrenta, né? Dele entender que a mulher antes tinha muito tempo para ele, para o marido, e agora não tem mais, né? Agora ela tem que dar atenção ao filho.
E muitos não entendem isso, porque muitos estavam acostumados a ser o centro das atenções, né? O tempo todo ali. E aí depois a dinâmica muda. E os homens, eles precisam ter essa paciência de entender as coisas, né? E para piorar, muito cenário não muda porque existe o machismo, né? Estrutural, enraizado em muitas mulheres. Se fosse machismo, se fosse só nos homens, era uma coisa, né? Eu não sou feminista, tá, gente? Mas o que eu tô falando aqui é o óbvio, que qualquer mulher que tem filho pequeno sabe que é realidade. Outras mães que podiam lhe ajudar, podiam conversar com seu marido, dizer, olha, eu fui mãe, e realmente ela tá passando por uma barra, ter paciência com ela. Não, o povo só fala pra julgar a mãe, só fala pra destruir o casamento. Então, vai falar na frente do seu marido que é frescura, que na época dela ela era a guerreira Xena, que dava conta de tudo, que não sei o que, não sei o que. E aí, quando o seu marido escuta isso, o que é que ele pensa? Que é mentira sua, que você tá exagerando, que outras mães deram conta. E se outras mães deram conta, porque você não consegue dar, porque você é frescura, então porque é mentirosa. Na verdade, não sabe que é porque existe a rivalidade feminina. E porque uma mulher ama ver outra mulher se ferrar. Essa que é a verdade. E aí, tira você como mentirosa. Então, às vezes você diz pro marido que sente, ele vai dizer, é frescura, mentira, porque na minha mãe não foi assim. Porque fulana de tal disse que não era assim. Mas não entende que é por causa da rivalidade feminina, né? Não porque a mulher, a esposa, esteja mentindo. Até porque a gente não teria por que mentir sobre isso, né? Eu não teria por que mentir pro meu marido, olha, eu não consegui lavar os pratos, ficar não sei o que, só pra ficar na rede social, que nem muita gente pensa, né? Já disseram isso de mim. Que eu deixava de fazer as coisas em casa porque eu ficava no Instagram, porque eu ficava na rede social, entendeu? Pra dizer que eu dava mais atenção à rede social do que à minha casa, assim. Que não é verdade. Louça suja, casa suja, irrita qualquer pessoa, não só o marido, não só os filhos, não só a visita, mas até a mulher. A mulher principalmente, porque a gente é mais suscetível à alteração hormonal. Então, quem mais quer uma casa limpa, organizada, sou eu, entendeu? Então já cai por terra esse discurso de que uma mulher, uma mãe, ela é preguiçosa porque ela não tá fazendo tal coisa em casa. É muito fácil você julgar. Difícil é você se oferecer para ir na casa dessa mãe para fazer uma faxina, para ficar cuidando dos filhos dela, para mãe conseguir lavar o banheiro, conseguir lavar a roupa. Minha máquina de lavar aqui quebrou. Vou ter que lavar tudo na mão. Então, o trabalho que eu tinha antes, que já era puxado, agora tá mais ainda. Porque agora eu vou ter que ter tempo também para lavar roupa na mão. E roupa pesada. E cá estou eu entrando no inverno. Para piorar mais ainda. Ou seja, quase não tem sol para enxugar. Hoje mesmo foi o dia todo nublado. E essas coisas parecem que adivinha, porque só dá problema em época de inverno. Em época que não tem sol, né? Para dificultar mais ainda. Aí o que que acontece? Eu tenho que me virar nos 30. Mas a sociedade só sabe julgar. O meu marido não queria que eu chamasse uma pessoa para cuidar do meu filho, porque ele queria que só eu cuidasse. E eu entendo a preocupação dele, porque meu filho não fala, ele tem medo de abuso, tem medo de maltrato, tem medo de várias coisas. E eu entendo. Só que não é ele que cuida no dia a dia, sou eu. Não é ele que se sobrecarrega, sou eu. Então, quem tem que decidir isso, no fundo, sou eu. Então, eu já disse a ele, eu sei que você não gosta da ideia de eu chamar uma pessoa para cuidar, mas fazer o quê? Vou ter que chamar. Porque vai querer a casa arrumada, não vai ter. Depois está reclamando no meu ouvido que as coisas eram para estar do jeito que não estão. Então é isso, né, gente? É tudo pra mãe. Tudo é nas costas da mãe. E eu disse que é casa limpa, que é casa organizada. Com um filho pequeno, querido, não tem como sempre estar limpo, sempre estar organizado. É uma coisa que eu já aceitei, eu já coloquei na minha cabeça. Eu vou deixar a casa minimamente organizada. Agora, 100% da forma que estava antes de ter filho, não tem como, gente. Aceitem de uma vez por todas. Tem mãe que conseguem, dependendo do temperamento do seu filho, do jeito do seu filho, da fase, seu filho tá. Nos saltos de desenvolvimento mesmo, é muito difícil. O filho tá com 9 meses engatinhando, fazendo bagunça. Se eu deixo ele solto, ele bagunça tudo. Eu tava ali arrumando a sala, deixei ele solto, ele veio na cozinha, começou a tirar tudo do lugar, começou a derrubar as coisas no chão. E tá ali chorando, enquanto eu estou aqui falando com vocês, lavando os pratos. E se o vizinho vai reclamar, meu filho tá chorando muito, sabe o que eu vou dizer? Então vem cuidar dele. Então vem fazer as coisas dentro de casa pra eu poder deixar ele chorando. E tanto o povo se cala, porque o povo não quer ajudar. O povo só quer julgar, ninguém quer vir pra fazer nada.
povo só quer reclamar, o povo só quer exigir, mas entender a situação da mãe, ninguém quer entender. E essa é a realidade de uma mãe que não tem rede de apoio. Essa é a realidade de uma mãe que não tem rede de apoio. Então, eu digo a vocês, mulheres, cuidado, tá? Com quem vocês têm filho também. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado, porque se com um homem maravilhoso do lado as coisas já são difíceis, imagina se você escolher um homem ruim também. Um homem incompreensível, um homem machista, que não quer entender a situação que você está passando, que acha que tudo que você fala é reclamação, não entende como desabafar, que acha que é tudo reclamação. Se você está cansada de alguma coisa da maternidade, acha que você está falando mal do filho. Ah, mas não fale mal do filho não, filho é bem, isso, aquilo. Só que a gente não está falando mal do filho, a gente está falando aqui sobre o peso da maternidade, que a gente sabe que existe, entendeu? Então não é sobre odiar filho. Eu não odeio meu filho, Deus me livre. Eu amo meu filho. E eu acho gratificante cuidar dele e ver cada fase de desenvolvimento. Mas eu também não vou dizer que é fácil. Porque não é. Não é que nem na rede social, que muita gente mostra aquela facilidade, entendeu? Mostra só a parte bonitinha assim da maternidade, não. Tem a fase difícil também e é necessário ser falada. Aí a gente diz, mas se fala dessa parte o povo não vai querer engravidar, não. As pessoas precisam saber de todo sobre a maternidade para decidir o que realmente quer da vida. Porque eu digo uma coisa para vocês, maternidade não é para toda mulher, não é. Você tem que renunciar muita coisa, você não tem mais a mesma liberdade. Você não dorme mais a noite toda. Tem noites que você consegue dormir melhor do que outras. Tô com um bebê de 9 meses. Eu sei que não vai ser assim pra sempre, né, gente? Vai chegar o dia que eu vou conseguir dormir a noite toda, né, se Deus quiser. Porém, esse dia ainda não chegou 100%. Tem dias que eu durmo melhor, tipo, noite de ontem pra hoje, eu dormi um pouco melhor. Mas já até ontem eu já não dormi quase nada, entendeu? Dormi, acordei 3 da manhã, fui trocar a fralda do meu filho, fui dar de mamar, que lá ainda mama com 9 meses, né? Não desmamei. Pretendo aí continuar até o máximo que eu puder, dando de mamar. Porque quanto mais tempo dar de mamar, melhor pra ele, melhor pra saúde dele. E eu não tô pensando em mim. Tô pensando na saúde dele, né? Na saúde do meu filho. E assim, lógico que quando eu estudar fora, né? Estudar não, trabalhar fora, as coisas vão ser diferentes. Mas enquanto eu estiver em casa, eu vou focar em cuidar da saúde dele, entendeu? E se você é uma mãe dedicada, as coisas vão ser mais difíceis. As coisas só são fáceis para mãe que não se importa com os filhos, entendeu? Tem mãe que não tá nem aí pros filhos, joga pros outros, entendeu? Não tem cuidado com nada, com a saúde, com a educação. Então, para essas mães, lógico que vai ser mais fácil, né? Elas não estão acompanhando o desenvolvimento, não é elas que estão educando. Mas, para a mãe que paga o preço, que educa, é diferente as coisas. Então eu digo uma coisa para vocês. Converse bem com seu parceiro, se você tem um bebezinho, para ele entender que não é preguiça sua de não estar fazendo as coisas em casa, tá? Se você não tiver essa conversa, o homem vai pensar de tudo, entendeu? Vai pensar que é porque você não quer fazer as coisas, vai pensar que é preguiça, vai dizer tudo, entendeu? E não escutem, gente, muitos julgamentos de pessoas de fora, entendeu? É muito fácil falar quando você está de fora de uma realidade. Difícil é você viver. Antes de ser mãe, eu não entendia o que uma mãe passava. Eu não sabia que era tão difícil. Então, se fosse eu, se fosse mãe, e visse alguém contando uma história dessa, eu ia dizer, que nada, nem é tudo isso. Porque eu não teria vivido na pele, né, para saber. Mas agora, passando, eu posso dizer a vocês, eu entendo completamente tudo que uma mãe passa. Porque agora eu sou mãe e eu tenho uma nova perspectiva das coisas, sabe? E tem coisas que você só aprende na prática, tá? Não adianta. Infelizmente tem mulher que é mãe e tem muita falta de empatia. Você pode dizer, se as mulheres entendem umas das outras, porque tem mãe que... Porque quer ser a louquinha dourada. Porque tem mulher que quer se achar, entendeu? Quer usar o título de mãe
pra querer se achar incrível, pra se autopromover. Aí acha que tem que desmerecer outras mulheres, outras mães, pra crescer. Mas eu acho isso ridículo, gente. Eu acho muito feio. Eu não acho que você precisa estar diminuindo ninguém pra você ser validada. Então isso é coisa de gente com autoestima baixa. Quem tem autoestima baixa acha que precisa desmerecer os outros pra poder subir, entendeu? Então quando eu vejo uma mãe desmerecendo outra mãe, eu acho isso tão feio, sabe? Porque eu sei a intenção dela. Eu fico pensando, ih, ali já tá querendo se promover, ali já tá querendo se achar, ali já tá com autoestima baixa, querendo se alavancar, usando o título de maternidade, sabe? De mãe. Então eu acho muito feio, sabe? E eu sei a raiz dessa insegurança, né? A maioria das mulheres são inseguras e elas acham que precisa fazer isso. Isso é insegurança. Elas têm essas atitudes feias e acham que ninguém tá percebendo a insegurança delas, né? Então uma coisa que eu digo pra você, se você é mãe, não leva muito a sério não, o que outras mães dizem não. Tem muita mulher insegura, muita mulher mal amada. E aí elas acham que para conseguir se validar de alguma forma, elas precisam rebaixar as outras. Elas sabem da verdade. No fundo, essas mães que julgam outras, elas sabem da verdade. Elas também passaram na pele. Muitas vezes comeram o pão que o diabo amassou, então elas sabem a verdade. Elas só não querem admitir, para não parecer fracas. Porque na cabeça delas, se elas admitirem que sofreram o pão que o diabo amassou, e não que foram a guerreira Xena, elas vão estar sendo fracas, sabe? Sendo que, se isso for ser fraca, então eu sou fraca com muito orgulho. Porque eu não vou mentir aqui pra vocês. Eu quero dar a dica aqui pra mulherada, pra vocês se darem bem na vida. O meu canal é pra fazer vocês refletir, se desenvolver. Então, qual o propósito meu seria se eu viesse aqui e mentisse pra vocês? Eu não estaria fazendo vocês se desenvolverem, né? Eu não estaria fazendo vocês refletirem, que é o meu maior objetivo aqui. Então, sempre conversem com o marido de vocês, tá? Independentemente do que vocês estão passando na vida de vocês, sempre conversem com o marido de vocês, porque só vocês conseguem se resolver. Não adianta. Outras pessoas podem interferir, mas no fim das contas, o casal é que se resolve. Então, antes da chegada do bebê, se você estiver grávida, se for possível, já converse logo com o pai do seu filho, dizendo como é que é a realidade das coisas, que vocês vão brigar, que ele vai achar que é preguiça, de você não estar fazendo algumas coisas, mas que não tem nada a ver. Já diga logo, amor, eu não tô preguiçosa, eu quero a casa arrumada tanto quanto você, eu quero dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas eu sei que se eu tiver que dar conta de tudo, eu vou enlouquecer, porque é impossível. Nosso filho é bebê, é uma fase, vai passar. Vai chegar um momento que a casa vai estar mais arrumada, porque a gente não tem um bebê para sempre dentro de casa. E em alguns momentos eu vou priorizar o meu bebê do que a casa. Eu vou priorizar dar atenção para ele, para não deixar ele chorando muito tempo. Tem vezes que não vai ter jeito, eu vou ter que deixar ele chorar para poder fazer as coisas em casa, ou ir no banheiro tomar um banho, fazer alguma coisa, alguma necessidade. Mas eu espero que você não me veja de forma diferente. Eu ainda sou a mesma. A diferença é que agora eu sou mãe, porque tem homem que diz, ela mudou. Minha mulher mudou, não é mais a mesma. Não tem como, gente, você ser literalmente a mesma depois de um filho. Porque a sua vida muda muito com a maternidade, sabe? Isso não significa que você vai ser totalmente o oposto do que você foi um dia. Chega um momento que você consegue resgatar a sua identidade, entendeu? Quem você era antes de ser mãe, talvez você nunca recupere 100%. Mas vai chegar uma fase da sua vida que você vai recuperar a sua identidade. Tem gente que dura em média 5 anos, né? Pode ser antes disso também, você recuperar a sua identidade, sua autoestima como mulher. A gravidez muda o corpo, muda a mente. E às vezes você pode levar um tempo, entendeu? Também para recuperar a autoestima. Faz parte. Mas o importante é você se reencontrar. Uma coisa que eu posso dizer para vocês se reencontram, tá? Se você está passando por uma fase do puerpério, uma fase difícil, saiba que você vai conseguir se reencontrar. As peças vão se encaixar, as coisas vão acontecer. Tenha paciência e empatia com você mesmo, porque as pessoas não vão ter, né? Vocês já estão cientes disso. Não sei se alguém avisou pra vocês, mas eu já tô, como amiga de vocês aqui, avisando, né? Então, muitas vezes a gente também se decepciona com pessoas que a gente jamais imaginaria, né? Eu tenho na minha vida pessoas que me decepcionaram assim que eu não imaginava, que eu pensava que, tipo, ia ficar do meu lado, ia me entender, ia me apoiar, né, nas minhas dores, mas recebi julgamento. Então, para essas pessoas eu nem insisto em conversar.
Quando eu vejo que uma pessoa ela é muito julgadora, que é muito por cima, eu já sei, uma pessoa insegura não vale a pena conversar. Porque tudo que você for falar para essa pessoa, ela vai distorcer, ela vai vir para justificativa, vai dizer que o que você está dizendo não tem pé nem cabeça. Então, para você se estressar, é melhor você nem conversar. Aprenda a ignorar assuntos, conversas que você sabe que não vai levar a nada, sabe, gente? Discussões tolas. Tem discussões que a gente vê que não vai levar a canto nenhum. Eu tô falando uma coisa que eu vejo que a pessoa não entendeu o meu raciocínio ali, ou quer me julgar ou alguma coisa assim, eu já corto, eu já nem converso mais. Porque eu sei que a pessoa não está interessada em me ouvir, a pessoa está interessada em se autopromover. Então, com pessoas assim, não adianta conversar. Porque ela não está ouvindo com a intenção de entender, ela está ouvindo para rebater. E tem uma diferença entre uma pessoa te ouvir para te entender, porque ela quer saber como você pensa, o que você sente, e ela te ouvir para estar encontrando algum defeito naquilo que você está falando para poder rebater. Tem diferença. Então, uma coisa que eu digo para vocês é observe na vida de vocês quem está do seu lado, de fato, para fazer a diferença, e quem só tá para blá blá blá, entendeu? Tem gente que só quer participar da sua vida por curiosidade. Quando você tiver seu filho, você vai perceber isso. Tem pessoas que só querem estar por perto para saber se você tá cuidando da casa, se você tá cuidando do filho, como é que você tá com seu marido, entendeu? E as pessoas sabem que depois que o filho chega, o relacionamento dá uma estremecida. Aí fica só querendo estar de olho na sua vida, sabe? Muita curiosidade. Aí esse tipo de gente você já corta logo, entendeu? Não deixe todo mundo ter acesso à sua família, à sua casa, à criação dos seus filhos. Não deixe ninguém se meter na criação dos seus filhos. Os filhos são seus, entendeu? Então tenha autoridade em não permitir que algumas pessoas influenciem na criação, porque as consequências de uma criança mal criada é você que vai ter, porque é você que lida com o seu filho no dia a dia. Então não deixe que as pessoas botem mau costume nos seus filhos. Ah, mas vão ficar chateados, vão ficar com raiva. Problema deles, entendeu? Porque na hora de criar é você que cria. Na hora de segurar todas as pontas das coisas é você que segura. Então, não permita que as pessoas fiquem interferindo de qualquer forma na sua maternidade, tá? Eu já fui o tipo de pessoa que tá só ouvindo e tá deixando fazer o que quer. Hoje em dia intervém. Quiser dar adoção ao meu filho, 9 meses, eu disse que não. Que eu não quero, porque ele é muito novinho e o que eu puder fazer para evitar que ele coma doce, eu vou fazer. E aí eu disse, olha, eu não quero. Porque ele não come doce, estava muito doce, não quero. E pronto. E é isso. E vão dizer que você é a mãe chata. Mas não pode te chamar de mãe negligente, se é você que cria, né? É uma coisa que ninguém pode chamar pra mim. Pode dizer que eu sou chata, pode dizer o que for. Agora, me chamar de mãe negligente, isso ninguém pode chamar, porque eu não sou. Sou eu quem crio meus filhos, não é a avó. Se deixar, tem a avó que nem visita filho. O filho não, o neto, quer dizer. Então, mais do que provado que eu que cuido dos meus filhos, né? Que eu que crio, que eu que tenho responsabilidade. E é isso, gente. E a maternidade sempre vai ser difícil para quem é boa mãe. Para quem não é boa mãe, é fácil, né? Mas é muito fácil você não ter responsabilidade com nada e jogar só para os outros. Mas quem quer garantir uma boa criação para o seu filho precisa pagar o preço, né? E é isso. Eu tenho um filho só e pretendo só ter um. Mas eu pretendo dar uma excelente educação. Porque do que adianta eu ter 3, 5 filhos e não garantir uma boa educação para todos eles? Para mim não vale a pena. É melhor ter só um e eu garantir que o meu filho está bem criado do que ter vários e não conseguir garantir uma qualidade de vida para eles. Por isso que o que eu quero é estudar, trabalhar, viver bem, para eu conseguir proporcionar coisas boas pro meu filho, para não deixar faltar nada, entendeu? Eu não quero deixar faltar nada pro meu filho. Eu quero ver o sorriso no rosto do meu filho quando eu tiver minhas conquistas e eu conseguir dar um presente bom para ele, conseguir ter tempo de qualidade com ele. Na verdade, o que os filhos mais querem, se disseram com vocês, é tempo de qualidade. É brincar, é atenção, entendeu? É quando eles fazem um desenho e dizem, olha aqui, mamãe, olha aqui esse desenho. E você tá ali por perto,
Caiu a jarra aqui, enquanto eu tava lavando os pratos pra vocês. E o meu filho se assustou. Provavelmente ele tava dormindo e se acordou com barulho. Pois é, gente. Me perguntaram se eu queria ter outro filho e eu disse, não quero. Não quero ter outro filho. Porque é barra. O filho é ótimo, maravilhoso, mas vocês viram aí, ó. Tava uma garrafa aqui do meu lado que eu derrubei sem querer no chão. Infelizmente acabei acordando meu filho. E agora, pra ele voltar a dormir de novo, só Deus sabe. Já tava felizinho que ele tinha parado de chorar. E aí agora ele voltou de novo, né? Por causa do susto. E eu não ia deixar de gravar aqui pra vocês por conta disso, né, gente? Porque vida que segue, né? Se deixar de gravar por conta de qualquer intercorrência que acontece no vídeo, eu nunca gravo pra vocês. Porque quem tem filho pequeno sempre vai ter essas coisas, né? E por que que acontece isso, né? De derrubar, de fazer barulho, porque eu tô tentando fazer rápido as coisas em casa. Porque serviço de casa nunca acaba, né? Ainda tem que preparar ali um gagalzinho pra ele. Porque tinha botado pra lavar a mamadeirinha dele, aí falta escaldar, né? Que tem que deixar os 5 minutos escaldando a mamadeira dele pra eu poder colocar o gagal. E é isso, minha gente. Vocês pensam que é fácil, é? Vida de mãe? Não é. Tá? A gente tenta falar, tem que romantizar a maternidade. Tem algumas fases. Algumas fases dá pra gente realmente romantizar, mas tudo não, né? E geralmente quem fala sobre romantizar é homem, porque homem não lida com o dia a dia, né? O homem não cuida, uma mulher cuida. Então é muito fácil pro homem chegar e dizer, mulheres, romantizem, façam isso, façam aquilo. Claro, né? As coisas não caem pra cima dele, né? De responsabilidade. Então é muito fácil você dizer pro outro que o outro enxergue a maternidade de uma determinada forma, né? Eu não sei nem se quebrou, gente, a jarra aqui que caiu. Sendo sincera, nem sei. Depois eu vou dar uma olhada pra ver se quebrou. Eu achava que já tinha terminado de lavar os pratos, mas tem um monte de prato aqui em cima da mesa da cozinha, né? É, gente, é coisa, viu? E eu ainda vou tirar um tempinho hoje pra estudar, porque é importante eu cuidar da minha vida profissional também. Então é isso, é ser mãe, cuidar da vida profissional, cuidar de filho, marido, tem que ter disposição, porque às vezes a gente tá tão cansada do dia a dia, né, mulher? Vamos falar sobre isso? Que a gente não tem disposição pro nosso marido, se é que vocês me entendem. E se o marido não for carinhoso, aí pronto, aí ferrou mesmo. Se o marido não for carinhoso pra entender, a gente piorou. Deixa eu ver aqui.